Glórias a Deus, boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Estamos aqui nesta noite, aqui é noite, se faz noite, para estarmos gravando mais um estudo em nome do Senhor Jesus, para que nós venhamos conhecer a verdade que liberta, a verdade que transforma. E eu quero dizer para você hoje que Jesus Cristo ele veio para nos libertar, para nos mostrar a verdade. Quando nós começamos a conhecer a verdade, nós compreendemos que muitas das vezes nós pregamos o evangelho errado, de uma maneira errônea. O apóstolo Paulo ele vai dizer que não envergonhava do evangelho que ele pregava, mas será que Jesus ele também não tem envergonhado do evangelho que nós pregamos? Quando nós temos um encontro real com o Espírito Santo, um encontro real com Jesus, nós compreendemos que por muitas das vezes aquilo que a maioria das pessoas tem pregado não é aquilo que Jesus ele tem anunciado, aquilo que Jesus nos ensinou. Aleluia! E eu costumo dizer que a religião, a religiosidade, o sistema, eles ensinaram pessoas de uma maneira e as pessoas sempre aprenderam daquele jeito e nunca quiseram compreender o outro lado do evangelho, o lado que Jesus nos ensinou. Eu costumo dizer que a religião, o sistema, eles colocaram, vamos dizer assim, uma Coca-Cola em um copo, mostrando para as pessoas, dizendo que aquilo ali era café. E por muitos anos e anos e anos as pessoas vendo aquele copo ali cheio de Coca-Cola, mas achando que era café, porque nunca tiveram a vontade de experimentar aquilo que está naquele copo. Mas ainda alguém conhecendo Jesus tem a curiosidade de pegar aquele copo e tomar, e ele vê que por muitos anos ele era enganado por achar que aquilo era coca, mas quando ele vai ver, aquilo era café. E quando nós encontramos com Jesus, quando nós temos uma intimidade com o Espírito Santo, é isso que acontece nas nossas vidas. Nós compreendemos que por muitos anos nós apenas conhecíamos Deus. Por muito tempo nós apenas conhecíamos o Espírito Santo, mas não tínhamos intimidade com Ele. Porque quando nós passamos a ter intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo, através da leitura da Sua Palavra, nós encontramos o verdadeiro significado daquilo que Jesus deixou para nós, durante a Sua caminhada na Terra. Nós vamos falar aqui hoje a respeito da ceia, a ceia do Senhor, Então eu quero dizer aqui, fazer uma pergunta: a ceia é santa? Outra pergunta: criança pode tomar ceia? Eu começo aqui de dizer que a ceia ela não é santa, porque nós não podemos colocar a ceia do Senhor como santa, porque nós estamos colocando um pé de igualdade com o nosso Deus, com o nosso Senhor que é santo. Nós vamos compreender isso através desse estudo. E criança pode tomar ceia? Sim. Eu digo com toda clareza, porque nós não encontramos de maneira alguma uma proibição na Bíblia, e também você vai compreender durante esse estudo e vai entender que criança sim deveria tomar a ceia do Senhor. Aleluias. Eu convido você nesta noite a abrir sua palavra aí em 1 Coríntios, onde as pessoas usam para relatar, em nome de Jesus, relatar aquilo que o Senhor instruiu ao apóstolo Paulo. E aonde a palavra diz em 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23, aonde são usados essa passagem, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazer isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão
e beber este cálice anunciar a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aleluias. Queridos irmãos, nós usamos por muitas das vezes, por muitos anos, por muito tempo, muitas pessoas continuam usando ainda esta passagem de 1 Coríntios para relatar a respeito da ceia. E nós vemos que no decorrer dos tempos muitas pessoas proíbem pessoas de tomar ceia. Se nós vemos que a própria Bíblia diz que o homem que tem que se examinar a si mesmo. E outra, pessoas têm tomado a ceia falando que a ceia é para aqueles que não têm pecado. Se for para que nós tomássemos a ceia para aquele que não tem pecado, infelizmente ela não seria para ninguém. Porque nós sabemos que nós pecamos todos os dias. A diferença daquele que é salvo, daquele que reconhece Jesus, é que ele peca, ele pede perdão, ele não continua no mesmo erro. Ele pode até vir cair e errar, mas no mesmo erro, aquele erro ele abandona, ele não continua fazendo a prática do mesmo erro durante a sua caminhada. Mas nós usamos esse texto e nos esquecemos que há uma história, que há um local, que há algo específico que o apóstolo Paulo escreveu, não somente para aquele tempo, mas para nós também. Mas nós temos que reconhecer isso, não podemos deixar de ver e averiguar aquilo que realmente o contexto está dizendo, aquilo que realmente o apóstolo Paulo ele quis dizer. Porque muitas vezes nós usamos 1 Coríntios capítulo 11, do versículo de número 23 em diante. Mas quando nós compreendemos o capítulo número 11, Paulo ele começa a falar sobre como as mulheres devem se apresentar na igreja. Ele fala do véu, que é outro assunto polêmico que nós vamos também aqui estudar em nome de Jesus. Mas no capítulo de número 11 de 1 Coríntios, versículo de número 17, Paulo começa a falar sobre a ceia do Senhor. Aleluia. E ele diz no capítulo 17, preste bastante atenção no acompanhar a leitura, para que nós venhamos compreender e para que o Espírito Santo de Deus ele venha nos revelar aqui esta noite o propósito em nome de Jesus. Diz assim: nisto porém que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tendo fome, e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer, para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi, louvai-vos, ei, nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue.
fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor dignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seria julgado. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto a demais coisas, ordenareis quando for ter convosco. Nós temos que compreender que a ceia do Senhor, ela não era instituída como nos tempos de hoje. Como hoje nós estamos ali o suco de uva, um pequeno pedaço de pão, um momento onde nós oramos e pedimos perdão e tomamos uma vez no mês, não. A ceia do Senhor, a Bíblia é clara em dizer, aleluia, em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 42, diz assim que eles perseveravam na doutrina e no partir do pão. A ceia era uma mesa aonde todos tinham comunhão. A ceia do Senhor, ela é para trazer comunhão entre a igreja e entre Jesus e o seu corpo. Aleluia. Então eles ali partiam o pão. Eles tinham tudo em comum. E na ceia do Senhor eles partiam, dividiam os alimentos para comer, beber. E lembrava que Jesus tinha morrido por isso. Porque o pão simboliza o corpo de Jesus. E o suco, o vinho, simboliza o sangue. Porque a comida traz vida. Quando você fica sem comer, você perece, você se enfraquece, você não tem fome, você não tem forças. E quando você se alimenta, você se renova as suas forças, você tem força. Então representa a vida, e Jesus ele veio para dar vida, Jesus ele veio morrer por nós para nos dar a vida eterna. E a comida, o alimento traz vida para as pessoas. E a ceia do Senhor, ela era uma reunião onde eles não somente adoravam o Senhor para lembrar do sacrifício que foi feito, mas também para estar em comunhão um com o outro. E quando nós olhamos aqui, quando o apóstolo Paulo ele começa a dizer que no ajuntamento para a ceia ele não louvava aquele povo. Por quê? Quando era instituída a ceia, nós entendemos que algumas pessoas tinham um pão de uma qualidade boa para levar. Alguns tinham um pão de uma qualidade menor. Alguns não tinham pão para levar porque não tinha dinheiro. Então esse ajuntamento em comunhão era para quê? Era para que eles se reunissem. Cada um traria o seu melhor. E entre eles, aleluia, aqui está o mistério. Entre eles, eles repartiam com aqueles que não tinham. E com aqueles que tinham. E com aqueles que estavam com fome. A própria palavra vai dizer que muitos comiam antecipadamente a sua própria ceia. Paulo fica bravo. Eu não vos louvo porque vos juntais, não para comer a ceia do Senhor, porque quando vos juntais, vocês comem antecipadamente a ceia de vocês. Ou seja, eles comiam a ceia deles, não do Senhor. E assim, deixando alguns com fome e outros com vontade. E o segredo da ceia não está no comer, aleluia, está no partir o pão. Quando Jesus ele pega
aquele pão. E ele parte e fala: fazer isso em memória de mim. O segredo da ceia não está no comer, mas sim no partir o pão. Partir o pão. Por que partir o pão? Porque Jesus ele veio, e a instrução de Cristo Jesus era que nós venhamos ser cheios dele, cheios da presença do Espírito Santo, e fazer as obras que ele fazia, repartir com os necessitados. E é por isso que Jesus fala: estive preso, não visitastes, estive com fome e não me deste de comer, estive nu e não me deste o de vestir, estive com sede e não me deste de beber. Então o partir do pão que está o segredo, partir o pão e ter comunhão. A ceia, ela foi instituída para termos comunhão. Aleluia. E nós compreendemos ali que eles reuniam, e aqueles que tinham algo de melhor para trazer se juntavam, punha sua mesa à parte ou sentavam no chão à parte, e aqueles que não tinham nada ficavam num canto. E aqueles que tinham levado o melhor, eles comiam, bebiam, enchiam, se embriagavam. Enquanto isso, muitos estavam com fome. E por muitos anos, eu mesmo li, que aquele que come indignadamente o corpo do sangue do Senhor não está discernindo o corpo de Cristo. Mas preste atenção: quem é o corpo de Cristo? Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Nós somos o corpo. Não discernir o corpo de Cristo é não reconhecer os nossos irmãos, é não reconhecer a igreja de Cristo, não reconhecer os necessitados. É isso que o apóstolo Paulo estava falando. Se for para tomar a ceia somente para aqueles que forem santos, ou sem pecado nenhum, ninguém deveria tomar a ceia. Porque nós ficamos às vezes um mês inteiro pecando, porque a Bíblia vai dizer, se não me engano, em 1 Tiago, não vou me arriscar aqui, não estou lembrando agora, mas a Bíblia diz que aquele que não tem pecado, que fala que não tem pecado, é mentiroso e não conhece a Deus. Então nós ficamos um mês inteiro às vezes errando, pecando em palavras ou em pensamentos que seja, e naquele dia de um mês que nós tiramos para tomar a ceia, naquele dia nós nos santificamos e achamos que nós somos tão santos, achamos que nós não temos pecado e tomamos a ceia para que no outro dia nós venhamos a pecar de novo. Mas há também algo que nós não podemos esquecer, porque no dia da ceia nós pedimos perdão pelos nossos erros e paramos de errar e começamos ali a nossa vida outra vez depois da ceia. Mas tem pessoas que não reconhecem o corpo de Cristo que somos nós, e nem mesmo o sacrifício dele na cruz do Calvário, porque muitas pessoas às vezes estão adulterando o ano inteiro, o mês inteiro. No dia da ceia, pede perdão, toma a ceia e continua na prática do adultério o mês inteiro, para que no outro dia, um dia do mês específico, ele venha pedir perdão outra vez. Aí está errado. Pessoas fazendo o mesmo erro o mês inteiro, e naquele único dia ele se arrepende, pede perdão e começa no outro dia a errar outra vez. Isso é errado. Mas nós vamos olhar para o outro lado: se fosse para tomar a ceia somente quem não tem pecado, somente as crianças poderiam tomar. Aleluia. Então o que Paulo estava instituindo ali, instruindo e falando que a ceia é para termos comunhão. Não discernir o corpo de Cristo é não discernir, não reconhecer que o seu irmão necessita também das coisas que você tem. Quando nós tomamos a ceia, nós não temos que somente lembrar do sacrifício que Jesus fez para nos dar a vida, mas tomar a ceia olhando para o seu irmão que está do lado, reconhecendo o corpo de Cristo, que é a igreja, o seu irmão, e olhando para ele, dizendo para ele: eu preciso de ti. É isso que Paulo está dizendo. Pastor, tá louco? Não. Eu estou falando isso aqui debaixo de muitos estudos, debaixo de muita busca, debaixo de muita oração, para vir compreender realmente o sentido da ceia.
É uma instituição, é algo que Jesus mandou, um decreto que Jesus, mandamento, vamos dizer assim, que Jesus mandou, ordenou para que nós venhamos fazer para lembrar dele todas as vezes que fizermos. É todas as vezes. Não somente no templo, mas na nossa casa, no partir do pão com a nossa família. Se nós olharmos, se a ceia fosse para quem não tem pecado, somente as crianças poderiam tomar. E no começo eu falei que as crianças podem sim tomar a ceia, por muitas vezes nós não permitimos, você vai entender isso aqui, porque a pessoa fala assim, a criança ela não tem, ela não conhece, ela não sabe pedir perdão para Jesus, ela não precisa pedir perdão, porque elas são puras, até que chega num patamar de idade que ela conhece a verdade, que ela conhece o erro, mas as crianças elas são puras. Pastor, mas ela não sabe discernir o corpo de Cristo, ela também não precisa. E nós vamos ver aqui que a ceia do Senhor e a Páscoa que era feita no Antigo Testamento, eles nunca excluíram as crianças. Nós não vemos passagem nenhuma na Bíblia proibindo criança a tomar a ceia. Nós não vemos passagem nenhuma onde eles excluíam as crianças de tomar a ceia. Abra comigo. Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12. É aonde a instituição da primeira Páscoa. A Páscoa, eles celebravam a Páscoa para simbolizar a passagem do anjo da morte que passou matando o povo, onde eles passaram o sangue no umbral, e também a passagem pelo Mar Vermelho. Nós tomamos a ceia para lembrarmos do sacrifício de Cristo Jesus e pela sua passagem pela cruz. Aqui no livro de Êxodo, capítulo de número 12, vai dizer assim, versículo de número 3, Êxodo 12, 3, diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, toma cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada casa, mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. Aqui nós vemos a primeira instituição da Bíblia, da Páscoa na Bíblia, em Êxodo 12, aonde fala que era para fazer a Páscoa, comer o cordeiro, ou seja, era uma ceia onde eles iriam assar aquela carne e comer, mas era para fazer conforme a quantidade de pessoas que tinha na casa, ou seja, incluía também as crianças. E é para fazer até mesmo um olhar, aquele que comia muito, o que comia pouco, para não sobrar carne. Nós vemos aqui claramente que as crianças participavam da Páscoa, e também nos ajuntamentos da ceia nós nunca vemos eles proibirem de maneira alguma as crianças, porque digno do reino dos céus são esses pequeninos. Meu querido, preste atenção, Mateus capítulo de número 19. Mateus capítulo de número 19, versículo de número 13, vai dizer assim: trouxe-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixe os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Será que hoje, no tempo de hoje, nós não estamos estrovando os pequeninos virem até Jesus, proibindo eles de tomar a ceia? Agora, Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 2, assim: e Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança,
de modo algum entrareis no reino dos céus. Nós vemos aqui que o reino dos céus é das crianças. Se fosse para tomar a ceia, então teria que ser as crianças e não nós. Porque a ceia não é para quem não tem pecado. Porque nós todos somos pecadores. Por muito tempo eu imaginava que a ceia era da maneira que sempre era instruído. Mas o Espírito Santo ele tem tomado meu coração, tem tomado a minha vida e tem me ensinado e me dado ordens para também ensinar a verdade. Voltando em Êxodo, meus irmãos, capítulo número 12. Êxodo 12. Aonde eu falei que na primeira Páscoa era para toda a família da casa. E no versículo 12, 26 ainda diz assim: e acontecerá que quando vossos filhos vos disserem que culto é esse, então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Aleluia. Então aqui era para também ensinar os filhos. Quando na participação da Páscoa, se algum dos pequeninos, algum filho perguntasse, né, que ajuntamento é esse, era para falar para os filhos: isso aqui nós estamos fazendo para lembrar da passagem, né, do sangue nos umbrais. E a Bíblia relata que nós devemos ensinar os nossos filhos, os pequeninos, a andar no caminho que se deve andar. Nós marcamos um dia para tomarmos a ceia no mês. E nós ali consagramos o pão, consagramos o suco e comemos e bebemos perto dos nossos filhos. E depois nós levamos nossos filhos na salinha e damos o pão e o suco para eles lá. E muitas vezes nós não ensinamos. Mas se nós olharmos, as crianças deveriam sim tomar a ceia junto com os pais. Eles deveriam não somente tomar a ceia, mas deveriam tomar em primeiro lugar, porque deles são o reino dos céus. A Bíblia, pastor, mas a ceia é para os salvos. A ceia é para os salvos. As crianças são salvas. As crianças são salvas. E a ceia, a importância da ceia é o partir do pão, a comunhão. E a ceia, meu querido, se você olhar para um estudo, muitas pessoas, muitas denominações, muitos religiosos vão falar que a ceia é santa, mas a ceia não é santa. A ceia é um símbolo que traz também, em nome de Jesus, a vitória sobre a nossa vida, que traz também saúde sobre a nossa vida, mas ela, em si própria, ela mostra o partir, a comunhão e discernir o corpo de Cristo, que somos nós. Jesus é a cabeça, o corpo somos nós. O que estava acontecendo naquela época é que o povo ajuntava para comer, para beber. Aqueles que traziam de casa comia e bebia, enchia e ficava embriagado. E aqueles que às vezes não tinham levado nada, ficava com fome olhando. É isso que Paulo está falando. Vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. Porque quando vocês comem, vocês enchem a própria barriga, embriagam com aquilo, com a sua própria ceia que você trouxe da sua casa. Enquanto isso, muitos estão com fome. Muitos estão com sede. Muitos estão somente olhando vocês comer. E quando vocês ajuntam para isso, eu não vos louvo. E nós vemos que Paulo, ele termina dizendo assim, aleluia. No 33, 11:33, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa. É isso que Paulo estava dizendo. O povo se juntava, uns comiam muito, outros bebiam, e aqueles que não tinham nada, não comia e não bebia. Ou seja, eles não estavam reconhecendo
que aqueles que não tinham nada não faziam parte do corpo de Cristo. E o que Paulo queria ensinar é que eles sim faziam parte do corpo de Cristo. Meu querido, vamos começar a olhar para o Evangelho que Jesus nos ensinou. Deus, ele tem tocado no meu coração, Deus, ele tem tocado no meu íntimo. E por algumas vezes eu fico envergonhado, porque muitas das vezes eu preguei erroneamente a palavra do Senhor. Mas glórias ao nosso Deus e ao nosso amigo Espírito Santo, que tem uma intimidade profunda com aqueles que o buscam, aqueles que tiram tempo para Ele, para uma comunhão, que nos ensina a verdade dentro da palavra. Este é o verdadeiro sentido da ceia do Senhor. Nós temos que averiguar sim a nós mesmos, para ver se nós estamos realmente tendo comunhão com os irmãos. Porque quando nós temos comunhão com o outro, nós temos comunhão com Cristo. Mas quando você não tem comunhão com os seus irmãos, você não tem comunhão com Cristo. E é por isso que Jesus bate muito na tecla nisso. Se vós for levar a sua oferta diante do altar, se tiver algo contra o irmão, não ofertai, largai a sua oferta, vai lá, conserta com seu irmão, que é o corpo de Cristo, volta e oferta. É isso que Cristo batia na tecla, era comunhão, o partir do pão, estarmos juntos. Esse é o verdadeiro significado da Bíblia Sagrada. Fique com Deus, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Peça ao Espírito Santo para que Ele possa te ensinar. Ele vai te ensinar as profundidades da palavra do Senhor. Amém? Uma ótima noite, em nome de Jesus.